sabe, né? A gente não sabe, de repente. Vamos lá. A última aula, pessoal, a gente falou, chegamos até a ideia de hegemonia, certo? Alguém lembra o que é hegemonia? Não lembro, não. Alguma coisa está muito grande, seria, Dona? Muito poder, sei lá. Alguma coisa assim? Poder, ok. Poder tem a ver com Professora, poder. é aula do quê? Aula Geografia, né, de moço? geografia. Nossa, Ah, tá. Nossa, né, Matheus? essa dona, mó sono. Nossa. Bom, retomando. Hegemonia, vamos retomar o conceito. Hegemonia é a supremacia de um povo sobre outro, através da sua cultura e através da sua força militar. A gente, né, tentou entender o conceito de hegemonia usando os Estados Unidos como exemplo, certo? E aí, a gente vai falar da hegemonia da Europa durante aí esse período onde ela era muito importante, né? Talvez não, realmente ela, num outro período histórico, ela ocupou a posição que os Estados Unidos ocupam hoje, né? Então, o que é importante a gente entender, né? A hegemonia europeia, ela perdurou por mais de 500 anos, né? Como que a Europa começa a se tornar hegemônica? Lá no processo das grandes navegações, quando eles estavam lá nos processos dos descobrimentos, certo? Então, nas grandes navegações, lá no início do século XV, né, quando eles começam a descobrir, né, na verdade, se apropriar de terras que não eram suas, e todo aquele processo que a gente já falou, me aproprio da terra, escravizo as pessoas e surrupio as riquezas. Esse processo, ele dura, né? Ele começa a espalhar esse poder que a Europa tinha naquele momento, e esse poder, ele vai perdurar desde o século XV, então, foi século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, início do século XX, porque essa importância, né, essa dominação que a Europa exercia, ela vai perdurar até o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, quando termina a Primeira Guerra Mundial, a Europa está muito fragilizada. E ela perde esse aspecto, né, de região que domina outros lugares, né, devido às consequências da Primeira Guerra. E abre espaço para que outro país comece, né, a ocupar e exercer a sua hegemonia, que no caso é os Estados Unidos. Então, no fim da Primeira Guerra, a Europa fica enfraquecida e os Estados Unidos começam a ocupar esse pedacinho aí, né, esse território, digamos assim, né, esse espaço geopolítico que a Europa começa a deixar mais fácil, mais solto, né, porque ela está fragilizada. Então, a hegemonia europeia, ela se dá nesses processos, quando eles começam a incorporar territórios da África, da América e da Oceania, né? Através das navegações e da construção das colônias. E aí, pessoal, dentro desse processo surge um conceito que a gente se utiliza dele até os dias de hoje, que é a acumulação primitiva do capital. E aí, eu quero conversar com vocês a respeito desse termo, acumulação primitiva do capital. Vamos pensar nas palavras? O que é a acumulação?
Juntar um monte de coisa. Juntar várias coisas, tipo, quando muita coisa é junto. Tipo, não muita coisa, mas quando várias coisas são juntas. Então, acumular é juntar. Primitiva. Primeira, original. Primeira. Professora, eu achava que primeira era, tipo, pioneira, né? Não sei. E pioneiro também tem esse sentido de primeiro, né? Pode ser pioneiro também dá para usar como primeiro. Mas nesse caso aqui, nessa ideia desse conceito, escolheram primitiva. E capital, pessoal? O que é capital? É a... Ai, eu não sei explicar, gente. Eu juro pra vocês. Os dinheiros que você tem guardado. É uma coisa de um... Ai, eu não sei explicar. Não é tipo... Dinheiro, não é Dona. tipo dinheiro que roda, é o dinheiro que você tá ali com você. Gente, capital é dinheiro. Tá? No caso aqui, capital, né, que é a raiz lá do capitalismo, certo? Então, capital, dinheiro. Então, vamos pensar aí na tradução desse termo? Então, é o primeiro dinheiro juntado pela Europa, certo? Acumulação primitiva do capital. É o primeiro dinheiro que a Europa conseguiu juntar. Tudo bem? Até aí, né, nada de novo sobre o Sol da Toscana, porque a gente está falando desde o início que a origem da riqueza da Europa vem justamente desses processos de surrupiar coisa dos outros, certo? Então, esse período de exercer hegemonia só facilitou o acúmulo desse dinheiro, o acúmulo, né, desse primeiro capital que a Europa conseguiu se apropriar e que depois serviu para financiar outras inovações em seu território. Tá certo? Até aqui, gente, tudo bem? Sim. Beleza. Então, olha só, né? O processo de acumulação de riquezas, que posteriormente no século XVIII e seguintes possibilitou que alguns países europeus, como a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Itália, a Alemanha, entre outros, realizassem a primeira e a segunda revolução industrial. E, junto com a revolução industrial, vem a implementação do capitalismo industrial. Então, quando surgem as indústrias, a gente muda o jeito de... a relação que a gente tem com a produção das coisas, porque as máquinas facilitam os processos produtivos e, consequentemente, também mexe com o jeito que as pessoas consomem as coisas, porque a máquina facilita o processo produtivo e faz com que se produza maiores quantidades. E, produzindo maiores quantidades, esse produto está disponível para que as pessoas consumam. Então, a Revolução Industrial, ela não muda somente o jeito de produzir, mas ela muda também a maneira como as pessoas consomem as coisas, tá? Então, essa acumulação primitiva tem relação com isso, né, com a implementação do capitalismo industrial e, ao mesmo tempo, a manutenção dessa apropriação aí das riquezas das suas colônias, né, que é o que a gente chama de neocolonialismo. Tudo bem? Bom, não? Essa última coisa que a senhora falou, eu não entendi. Eu não estava prestando atenção. Do neocolonialismo? Eu acho que estava falando também sobre a primeira e a segunda revolução industrial. Desculpa. Tá. Não, tudo bem. Tem que perguntar mesmo. Vamos lá, ó. Aquele dinheiro, aquele primeiro dinheiro, né, a acumulação primitiva do capital. Então, o primeiro dinheiro que a Europa juntou, o que ela fez com ele? Ela pegou esse dinheiro e investiu, né, financiou a primeira e a segunda revolução industrial, né? A primeira, para quem não lembra, a primeira revolução industrial é onde surgem as máquinas a vapor, certo? E a segunda revolução industrial são os motores de combustão, né, que é o uso aí de combustíveis como, né, derivados do petróleo, por exemplo, para alimentar essas máquinas. Então, a revolução industrial, assim, grosseiramente, que a gente tem que ter na nossa cabeça, é justamente como essas máquinas funcionam.
E aí, isso a gente também já sabe, né, que uma máquina acaba produzindo, né, muito mais coisas do que uma pessoa fazendo aquela mesma coisa. Então, com a primeira e a segunda revolução acontecendo, graças a esse dinheiro que a Europa conseguiu juntar, né, roubando suas colônias, permitiu duas coisas, né? Permitiu as revoluções industriais, as duas revoluções industrial e a implementação do capitalismo industrial, né? Que essa é a ideia. O capitalismo, né? Eu acredito que vocês já tenham abordado. Ele é um sistema econômico que a gente, inclusive, nós vivemos nele hoje, onde o principal objetivo, né, do capitalista, no caso, é aumentar seus lucros. Então, quando a gente melhora a produção, quando a gente passa a produzir mais, a chance do capitalista ter mais lucro é bem grande. E quando a gente também faz isso, a gente passa a produzir mais, a gente muda, né? Obviamente, mudou o jeito que se produzem as coisas e mudou o jeito que o consumidor consome aquelas coisas, né? Então, também muda o jeito que a gente consome. Até aqui, tudo bem? Até essa parte, tranquilo? Ou não? Sim. Beleza. Então, isso é o que acontece com a Revolução. Só que, ao mesmo tempo que todas essas inovações estavam acontecendo na Europa, eles não deixaram, né? A Europa não deixou de visitar, digamos assim, as suas colônias para buscar mais riquezas que esses territórios poderiam oferecer. Tá certo? E aí, o que acontece? A gente está falando aqui século XVIII, né? E nos seguintes. Só que se a gente olhar para a América, fim do século XVIII, século XIX, já começam lá os movimentos de independência. Então, na América, a Europa já não consegue fazer isso mais, ficar lá surrupiando as riquezas. Mas tem outros dois lugares onde eles conseguem fazer, que é no continente africano e na Ásia. Então, porque nesses lugares eles ainda conseguiam visitar as colônias, retirar as riquezas e levar para a Europa, esse processo ficou conhecido como neocolonialismo, né? Que é essa palavrinha aqui, que eu estou passando o cursor. Esse neo aqui, pessoal, é do quê? Alguém sabe o que significa esse prefixo? Novo? Isso, neo de novo. Então, é um novo colonialismo. Né? Na América, eles não conseguiram mais nada, mas na África e na Ásia, eles ainda conseguiram. Então, mesmo com a Revolução Industrial acontecendo, eles ganhando dinheiro de outro jeito, eles não deixaram de explorar as colônias. E aí começa um novo ciclo de exploração, que a gente chama de neocolonialismo. Tudo bem? Acho que agora, será que ficou um pouquinho mais claro? Sim. Sim, gente. Então, beleza. Então, vamos tocar o barco. No século XIX, esses países se lançaram sobre a África e a Ásia, substituindo as feitorias do século XVI pela apropriação dos territórios e a implantação de impérios coloniais. É esse processo do neocolonialismo, tá? Apesar da resistência dos povos africanos e asiáticos, então, assim, as populações que viviam nesses lugares tentaram impedir que a Europa fizesse isso. A superioridade técnica, principalmente em armamentos, facilitou a conquista. Então, facilitou para a Europa o fato deles conhecerem tecnologias que povos africanos e asiáticos ainda não conheciam. Vou dar um exemplo bem grosseiro. Os europeus estão chegando lá na África e na Ásia, sei lá, munidos de armas de fogo, de um canhão, enfim. E aí a população original está lá armada, sei lá, com arco e flecha. Aí é uma disputa desigual, né? Então, você tá lá com o seu arco e sua flecha, olha o cara chegando com um canhão, e fala, poxa, acho que eu vou ter que baixar minha flecha aqui, porque eu não vou conseguir disputar. Então, o fato da Europa ter aí uma tecnologia armamentista, vamos dizer, superior a que esses outros lugares tinham,
ajudou nesse processo de subjugar esses povos novamente. Tudo bem, gente? Até aqui? Sim, sim. Eu não gostei desse sim, meio duvidoso, não. Fala pra mim o que ficou confuso, gente. Não, tipo, eu entendi, assim, só que... eu não sei explicar. É que eu sou uma pessoa muito... que eu não sei explicar. Eu entendi, só que... Sabe quando você não absorve o suficiente? Tipo, tudo? Mas eu entendi, sim. Eu também tô desse jeito. Parece que a senhora vai falando, só que daí, de repente, eu presto atenção em outra coisa, e aí eu desfoco da aula e não consigo entender mais nada. Sim. Perde o fio da meada, né? Eu sei, gente. Eu sei que é difícil a gente estudar desse jeito. Eu entendo vocês, porque eu também estou estudando e as minhas aulas também estão sendo assim. Então, realmente, é muito difícil a gente ficar aqui, né, ouvindo alguém falar. Ainda mais alguém que nem eu, que fala muito, né? Então, eu entendo quando vocês perdem o fio da meada, não tem problema. A gente vai tentando voltar. Vou tornar a dizer. Eu prefiro que vocês perguntem 20 vezes, falar, professor, eu entendi, mas não entendi tudo, do que vocês ficarem sem entender. Então, eu vou tentar retomar essa parte finalzinha aí, que acho que foi esse pedaço final que deu uma confundida, né? Então, eu vou tentar retomar e vocês vejam se melhora. Bom, até a questão de que a Europa continuou indo até terras africanas e asiáticas para continuar tirando riquezas, vocês conseguiram entender essa parte? Sim. Sim. Tá. E aí, o que o texto traz de informação para a gente é o seguinte, porque assim, no primeiro contato, na primeira vez que eles chegaram nesses territórios, não necessariamente houve uma resistência. Então, as pessoas que habitavam esses lugares, elas teve um estranhamento, mas não necessariamente eles brigaram para que os europeus fossem embora dali, né? Nesse neocolonialismo, então, digamos assim, nessa segunda vez que a Europa vai nesses territórios para tentar pegar riqueza para levar para eles de novo, os africanos e os asiáticos já falaram, peraí, virou bagunça esse negócio, então vão vir aqui, toda vez que eles quiserem, eles vão vir aqui e carregar o que a gente tem de bom? Não, peraí, não vai ser assim. Então, existiu uma resistência. Quando eles chegaram nesses territórios, a população que estava ali falou o seguinte, não vai não, dessa vez vocês não vão levar, dessa vez a gente não vai ser escravo de vocês, dessa vez não vai ser assim. Só que, enquanto a população original estava ali tentando se proteger e proteger seu território e suas riquezas, os europeus chegavam com armas que tinham um potencial ali vamos dizer assim, de machucar muito maior do que os armamentos que as pessoas, né, que o povo africano e o povo asiático tinha disponível naquele momento. Então, como eu dei um exemplo bem simples aí da ideia do arco e flecha, né? Entre alguém que está com arco e flecha e alguém, sei lá, que está com um revólver, a chance da pessoa que está com o revólver ter vantagem numa disputa é maior do que a pessoa que está com arco e flecha, não é? Sim? Então, sim, tanto é que o disparo da bala é até mais rápido e mais preciso que o arco e flecha, não é? Dona, mas não sei não, porque antigamente a arma era bem devagar, o arco e flecha é mais rápido. Sim, gente, eu entendo que eu tô tentando dar um exemplo, né? Não tô falando que foi exatamente essas armas. Mas o que eu tô querendo dizer é que quando os europeus chegaram e perceberam que ia ter um enfrentamento, que não ia ser como da primeira vez, que as pessoas estavam tentando colocar eles para correr, eles se utilizaram do que eles tinham de mais moderno, vamos dizer assim, para combater, para ir para um combate mesmo, né? Para um conflito.
E aí, eles tinham uma superioridade de armamento, entendeu? Em relação aos povos que estavam ali. E por eles terem mais armas, é como a gente pensar nos Estados Unidos hoje. Vamos pegar um exemplo bem doido. Se os Estados Unidos invadirem a gente aqui com o exército deles, a gente vai dar conta de alguma coisa? Não. Nothing. Never. Não. Nossa. Ah, dona. Acabou pra gente. Se eles resolverem invadir, acabou. Acabou, pode desistir. Porque a gente não vai conseguir combater essa galera. Primeiro, né, que, não sei se vocês sabem, mas o exército brasileiro, se entrar numa guerra, a gente tem 20 minutos de munição. Em 20 minutos a gente já fica sem arma. Mas, ô, dona, eu assisti um vídeo disso outro dia, que os Estados Unidos estavam enviando o barco para a Amazônia, aí acho que alguém fez uma pergunta pro cara, e se os Estados Unidos invadisse a Amazônia? Aí fez uma comparação do Brasil com os Estados Unidos lá na Amazônia. Aí o cara falou que o Brasil ia ganhar, porque os brasileiros estão mais acostumados com o terreno da Amazônia, ainda mais lá que é muita floresta, um monte de coisa. Vai tá, mas como que vai estar acostumado uma pessoa que é aqui de São Paulo lá em Amazônia, gente? Então. Vai ser como se a gente tivesse ido lá pela primeira vez, gente. Então, ô Paulo, eu acredito, né? Eu não sei que vídeo é esse que você assistiu, mas eu acredito que a pessoa se baseou numa situação que foi um fracasso para o exército dos Estados Unidos e que eles quase não falam, justamente porque foi uma das disputas que eles tomaram um pau e perderam, que foi a Guerra do Vietnã. O exército dos Estados Unidos perdeu para o exército vietnamita durante a Guerra Fria, justamente porque eles não conheciam o terreno, não conheciam as florestas. E esse conhecimento que o exército do Vietnã tinha foi suficiente para derrotar as forças dos Estados Unidos. Então, talvez essa resposta que foi dada foi baseada nisso. Só que vamos pensar, gente. Vocês nunca ouviram aquele termo, a gente erra uma vez, né? Na segunda vez que você errar de novo, alguma coisa aí você moscou, né? Então, assim, a chance disso acontecer, né? De acontecer de novo, deles perderem uma situação por falta de conhecimento de território, eu acho que é meio pequena, né? Na hora que ele falou isso da Amazônia, eu lembrei do Vietnã. Sim, né? Então é bem isso mesmo. Talvez a pessoa tenha se utilizado aí desse marco histórico para falar. Mas, ó, a gente está fugindo aqui foi falar de guerra e perdemos o foco aqui. Mas era só para vocês entenderem essa questão da superioridade de armamento, é pensar mesmo que os europeus, eles estavam com um exército, né, de certa forma, uma força armada ali, que era realmente superior, tinha mais treino, tinham armas melhores do que as pessoas que estavam na África e na Ásia tinham naquele momento. E por isso que eles acabam conseguindo fazer a exploração novamente, entendeu? Então, a diferença da primeira colonização para o neocolonialismo é isso. Existiu uma tentativa de impedir que os europeus fizessem aquilo de novo. Mas foi uma tentativa que, infelizmente, foi frustrada. Não rolou, não deu certo. Será que ficou um pouquinho mais claro agora? Ou só confundi mais vocês? Sim, dona, mas não precisa explicar de novo que eu entendi, que os asiáticos e os africanos resistiram aos europeus por conta das armas, por conta da segunda vez que eles foram colonizar. Aí os europeus foram com umas armas melhores do que a deles, mataram todo mundo e colonizaram. E pegaram os negócios. É isso, não é? É isso. Resumindo, não adiantou de nada. A gente deu ruim, entendeu? Então, é isso. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Tudo bem. Maravilha. Bom, aí assim, né? Eu já falei para vocês que eu estou devendo mapas de qualidade, mas aqui só para vocês terem uma noção, tá? Aqui, né, então, a gente tem a Europa, certo? E tudo isso aqui, todo esse restante, é
as colônias, né, os territórios que foram ocupados pela Europa durante esse período aí do século XV até o início do século XX. Então, meio que todas essas terras aqui, elas eram de posse europeia. Aí vocês vão falar, nossa, professora, mas tem uma parte aqui, ó, que é o território dos Estados Unidos hoje. Sim. Mano, esse daí não é os estados dos Estados Unidos? Esse daí, Virgínia, Louisiana. Sim. Esses territórios aqui, ó, também era colônia da Europa, mas a gente tem sempre que lembrar, diferente do restante aqui, de onde eles surrupiavam coisas, aqui essa colônia era uma colônia de povoamento. Eles foram para lá para ficar no território. Então, daqui eles não roubaram nada, porque eles foram para morar ali. Quer dizer, é claro, né, gente, que tem toda a questão da formação dos Estados Unidos. Não roubaram no sentido de carregar para a Europa, mas roubaram terra de população original, mataram indígenas, né? As técnicas de extermínio que eles utilizaram, para vocês terem uma noção, não sei se vocês já estudaram essa parte em algum momento, mas o que eles faziam? Eles pegavam lençóis, né, roupas que foram usadas, por exemplo, por uma pessoa que estava doente com varíola e presenteavam os indígenas. O que acontecia? Que recebia o presente pegava a doença. E, como era uma doença nova, eles não tinham, né, anticorpo para lutar contra elas. Então, dizimou um monte de indígena, contaminando com uma doença que, para o europeu, era conhecida, mas era uma doença totalmente nova para os povos, para os indígenas, né, da parte desse território. E foi um jeito deles exterminarem essa população para poder tomar território. Ah, dona, eles passavam a doença de propósito. Isso, passavam a doença de propósito. Nossa, professora, dá até uma tristeza de ver o tanto que eles colonizaram. O que eles faziam? Eles matavam todo mundo. Qual o problema deles, professora? Professora, esses dias eu vi um vídeo de uma menina no TikTok, uma menina portuguesa. Ela pegou e falou assim, nossa, eu não entendo porque que o Brasil odeia tanta gente, não sei o que. Eu fiquei assim, nossa, sonsa. Aí um menino foi lá, um menino brasileiro foi lá e respondeu. Aí ele falou, nossa, a gente odeia porque... é verdade. Aí ela pegou e falou assim também que se a gente odeia eles, por que a gente não muda a nossa língua ao invés de deixar, tipo, como português e tal? Aí ele pegou e falou, porque vocês não deram nem liberdade pra gente escolher a nossa língua. Tipo, vocês que... Porque a gente já tinha uma língua, né? Claro. Vocês que, tipo, imporam a língua na gente, pra gente aprender. Vocês Como que é? Como que é o nome? Colonizaram? Não, o negócio de transformar a pessoa da igreja. Catequizar. Isso, os índios e tal, vocês matavam nós, não sei o que, escravizava. Aí eu fiquei assim, nossa, sensato, e menina, você é burra. Mas, eu até cheguei a ver essa menina falando, Iago, e na real, qual que é a questão? Gente, você acha que eles estudam o que foi feito aqui? Não. Não estuda não, porque senão eles vão ver que eles são errados. Essa coitada não tem noção do que é a história do Brasil, gente. Então, assim, dá até dó, porque ela falou um monte de besteira, porque ela não conhece a história. Né? Fala, Carolina. Eu acho que só a gente que estuda o resto do mundo. O povo dos outros não estuda nada. Só estuda o país deles e fica naquela coisa ali. Que nos Estados Unidos é assim, né? Você apontou um negócio interessante. Na verdade, outros países estudam também em outros lugares do mundo. Mas pensa um pouco, quem fala besteira geralmente é Estados Unidos e países da Europa, na verdade? São as duas forças hegemônicas do mundo, né, gente? É isso. É a ideia do eu sou melhor, se eu sou melhor, eu não preciso saber tudo. Dane-se vocês é que tem que saber de mim. Dona, eles não estudam geografia, eles são muito ruins de geografia. Não.
Sim, ô professor, esses dias eu vi um vídeo de várias pessoas, assim, no aplicativo que dá para conversar com várias pessoas No do mundo. Amigo. Aí, isso, aí Hum. o cara, as meninas, tudo tava perguntando, fala 5 países da América. Aí os americanos pegavam e falavam, os norte-americanos pegavam e falavam assim, América é um país. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu. Gente, eles são muito burros, de verdade. Gente, mas aí que tá, isso que eu tô tentando explicar para vocês, não é burrice. Isso é tudo de caso pensado. É ego. É de caso pensado, é porque lá, a gente é a América, vocês são o resto. Mas não é, a América é o continente inteiro, acabou. Mas para eles, a América é só o território deles. É um negócio muito louco e não é exatamente a xenofobia que chama. É por aí mesmo, galera. Então, assim, é legal. Eu acho que o que valeu, primeiro que eu gostei muito, que vocês falaram bastante hoje, e eu acho que o que valeu bastante é que vocês começaram a compreender algumas estruturas de dominação. Isso é muito bom, né? Ô, dona, eu tô Oi. gostando dessa aula porque, tipo, tá misturando geografia com história, assim, né? Gente, são disciplinas correlatas, né? Fica difícil a gente não falar de uma coisa e de outra, né? Para a gente entender o mundo agora, que é o objeto da geografia, né? A gente estuda o que está acontecendo no mundo agora. A gente tem que entender o que aconteceu antes, né? Então, as duas disciplinas vão sempre andar juntas. Alguém tinha levantado a mão. Sou eu, professora. Eu tinha uma última pergunta. Pode falar. Lá atrás, você tinha falado que a Europa financiou a Revolução Industrial. Não, dona, eu achava que, tipo assim, a Revolução Industrial aconteceu porque, tipo assim, a condição de trabalho era ruim, aí eles queriam se revoltar. Eu também imaginei isso, professor. Era alguém. Galera, ó, a gente pode até, em algum outro momento, conversar um pouquinho sobre a Revolução Industrial. Uhum. Mas o que vocês têm que ter um pouquinho de clareza, a revolta do trabalhador, na verdade, ela começa a tomar forma depois da implementação da Revolução Industrial. Essa revolução, ela está ligada com o jeito que a gente produz as coisas. Então, a ideia realmente, né? Porque antes da Revolução Industrial, tudo que a gente produzia, então, roupa, sapato, panela, sei lá, qualquer coisa que a gente precisasse para viver, era feito manualmente, né? Algumas coisas eram quase de maneira artesanal. Quando surgem as primeiras máquinas, né? E aí, no caso, a primeira Revolução Industrial, a máquina a vapor, a segunda já as máquinas movidas por combustíveis fósseis, que a gente aí transforma. Então, aquela máquina substituía essas pessoas que faziam o trabalho manual e produziam um volume maior. E aí, a maneira como a gente entende o trabalho hoje, aquela ideia de entrou às 8, saiu às 5, trabalhou o dia inteiro, às vezes fazendo a mesma coisa ali, apertando um parafuso, colocando alguma coisa em caixa. Esse jeito de trabalho que a gente conhece hoje surge ali. Então, a Revolução Industrial, ela não foi não foi produto da revolta dos trabalhadores, vamos dizer assim, e ela também não foi pensada para beneficiar quem trabalhava na época. Ela foi pensada para beneficiar o capitalista, para aumentar o lucro do capitalista. E aí, nesse processo, as revoltas dos trabalhadores, elas vão acontecendo com o passar do tempo e com o surgimento dos movimentos sociais, como, por exemplo, no primeiro momento, o movimento sindical. Então, os trabalhadores começam a se organizar para poder lutar pelos seus direitos, tá certo? Então, assim, né, grosso modo. Então, é bem distinto, assim. Ficou um pouco mais claro, Paulo? Agora eu entendi, professora. Sim. Beleza, então. Gente, eu sei que essa aula passou muito rápido, falta 1 minuto para terminar. Se vocês não tiverem mais dúvidas, a gente vai encerrar por aqui. Tem mais alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não. Eu não. Professora, a sua atividade, vai fazer a atividade que tem no CMSP? Ou você vai passar para a gente? Então, vocês sabem que a atividade do CMSP é para registrar a frequência de vocês também, né? Nas aulas do CMSP.
Então, é importante que vocês façam. Mas eu também vou passar as minhas atividades aqui das explicações que a gente está tendo nessas aulas. Mas eu ainda vou passar atividade para vocês nesse sentido, assim que a gente terminar esse capítulo. E a gente já está chegando no fim. Tá? Então, assim, façam as atividades do Centro de Mídias por conta disso, porque através da atividade vai registrar a participação de vocês e a frequência nas aulas do Centro de Mídias. Isso é muito importante, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Não? Então, eu vou interromper a gravação.